Olá, turma. Vou fazer um teste aqui, ver se eu vou me adaptar com esse novo sistema de live aqui que eu quero conversar com vocês. A princípio, acredito que nós estamos entrando aí. Hoje a ideia aqui é conversar um pouco, expor um pouco do que está acontecendo, pelo menos transmitir para vocês as minhas ideias, e eu quero ouvir de vocês o que vocês estão percebendo sobre o que está acontecendo aqui. Vamos falar direto lá do que acabou de acontecer em Brasília. Vamos começar por ali, porque eu acabei de conversar com o João. O João é um rapaz que está fazendo lives lá de Brasília. Ele está o tempo todo tentando mostrar para a gente o que está acontecendo nos acampamentos, o que está acontecendo ao redor do centro político ali de Brasília. E ele acabou de me relatar, então, o que aconteceu agora há pouco em relação ao bispo que saiu, como que é o nome do bispo? Deixa eu pegar aqui, Marconi Ferreira. Acusou um grupo lá do pessoal que estava acampando de ter tentado invadir a igreja, de ter afrontado ele, ameaçado ele, pelo menos isso é o que está chegando pela imprensa. E eu achei estranho, né? Porque nós, de direita, conservadores, inclusive todos cristãos, Patrícia, José, Ariel, Rita, sejam bem-vindos. Estou nesse sistema novo aqui e, a princípio, eu acho que eu vou conseguir acompanhar mais todos vocês que estão passando a assistir a live, tá? O que eu quero dizer para vocês? Ele chegou já do meio para o fim da reunião. O que aconteceu é que desfizeram todos os alojamentos, todas as barracas do pessoal do 300, do pessoal do agro. Todos os acampamentos que tinham lá foram desfeitos, né? Estão perseguindo todos eles, alguns já foram presos, outros estão aí sendo procurados pela polícia porque estavam lá nos seus alojamentos. E agora todo mundo é suspeito de ter soltado os fogos lá próximo do STF. Fogos esse que, na verdade, está sendo utilizado como se tivesse soltado verdadeiras bombas para cima do STF. Bombas, né? Não fogos. Como um simbolismo apenas o que aconteceu ali. Então, o que nós temos que deixar claro? Só para a Sheila que chegou ali, o Vem para a Rua, lá, Nacional, Brasil, a gente já está fora do Vem para a Rua há alguns anos, estão totalmente contra o Bolsonaro, eles jogam ali no time do Dória, jogam no time... É o PSDB dali, né? Então, ele é controlado pelo pessoal de São Paulo e a gente se tornou Vem para a Direita justamente lá no período da campanha do Bolsonaro, porque não comungamos mais com as mesmas ideias. Mas vamos lá. Voltando a Brasília, fizeram uma reunião lá na igreja, pedindo para que então fosse autorizado a eles fazerem um acampamento ali, até porque é um espaço da igreja, né? Quantas vezes vocês já viram pessoas às vezes pedindo asilo para a igreja? O bispo, na verdade, até aceitou atendê-los, mas diante do que estava acontecendo, do pedido, falou que ia perguntar para a CNBB. Todo mundo conhece aí, sabe que os bispos têm um viés ideológico totalmente voltados para a esquerda, sempre foram apoiadores dos governos de esquerda, e não houve interesse algum de aceitá-los lá. Daí um dos que estavam na reunião falou para ele, bom, o senhor é um padre e está se recusando a nos dar abrigo, a permitir que a gente monte as nossas barracas aqui no entorno desse pátio gigante, que era o pátio lá da igreja onde eles estavam. E aí o bispo já se sentiu todo ofendido, pediu para todo mundo sair, que ele não ia mais falar com ninguém, e logicamente que aproveitou da situação para dizer ao governador que ele estava sendo afrontado dentro da igreja, e que diante dessa afronta, e que estava inclusive com medo de ataques dessas pessoas humildes, pessoas simples que abriram mão das suas casas para ficarem lá lutando por nós, pelo nosso país, pela nossa bandeira. E aí, simplesmente, o governador foi lá, desceu um decreto proibindo qualquer circulação novamente ao entorno, não apenas da igreja, mas como um todo ali, do Congresso, né, dos centros de comando do país, e provavelmente vai aproveitar isso para também proibir novas manifestações nos próximos finais de semana. A coisa não está fácil.
Então, a imprensa já aproveita isso, já joga para cima dos bolsonaristas de que foram lá enfrentar a igreja, enfrentar o bispo, ameaçar o bispo. Você olha para aquele antagonista lá que em algum momento da história deles até foram úteis para trazer notícias que realmente eram interessantes à nação, hoje em dia se tornaram um canal totalmente voltado a tentar derrubar o governo Bolsonaro. Então, é isso que aconteceu em Brasília. É isso que está acontecendo, né, em torno do nosso presidente. Não querem deixar nenhum apoiador se aproximar dele, não querem que a gente se manifeste mais em apoio a ele, e qualquer situação adversa, eles se aproveitam rapidamente para se fazerem de vítima e, através disso, proibir com que a gente possa se manifestar. Principalmente aquelas manifestações que estavam acontecendo em Brasília, que demonstravam todo o apoio popular que o nosso presidente está tendo, né, nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Passado esse ponto, eu quero entrar com vocês agora no que está acontecendo em relação ao momento que nós estamos vivendo, do judiciário, em relação às nossas pessoas. Como muitos já sabem, eu estou enfrentando 2 processos, um no STF, que é justamente sobre o inquérito da fake news. Eu estou tentando pegar informações, o porquê eu estou lá. Eles não concedem nenhuma informação. O delegado que me intimou deixou claro que nem ele sabe. Ele vai receber as perguntas no dia que ele me fará a intimação, somente naquele dia. Nem o delegado sabe. Então, é uma coisa totalmente irregular. E quando eu solicitei, junto com meus advogados, acesso, me foi dito que eu só terei acesso se eu me dispor a ir até Brasília, entrar lá no STF, solicitar diretamente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes acesso ao inquérito sigiloso que está sendo motivo de interpelação contra a minha pessoa. Ou seja, tudo e mais um pouco para poder dificultar a nossa defesa e até mesmo o nosso entendimento do que é que nós estamos sendo acusados. Tá? Paralelamente a esse processo, eu também estou respondendo um outro processo, que vocês sabem, por ter programado aquela carreata, foi a primeira do momento da pandemia, e ali a gente até chegou a desmarcar a carreata, mas mesmo assim aconteceu uma carreata espontânea, que saímos lá do supermercado Angelones e fizemos um único circuito, uma única volta em torno da Beira-Mar, e ali foi motivo para eles também iniciarem a caça às bruxas, mas esse a nível de Estado, a nível de governador. Vocês sabem que eu sou a pessoa que, né, protocolou o primeiro pedido de impeachment do governador durante a pandemia, e é natural que eu acho que na cabeça desses caras eles tenham que, de alguma forma, tentar me intimidar. Então, são os processos que eu estou enfrentando. O que eu quero ver com vocês, e aqui eu vou estar provocando vocês para que a gente possa tomar uma decisão conjunta. Tenho disposição de convocar uma nova manifestação, que pode já ocorrer nesse domingo. Eu preciso entender se há disposição da nossa população, principalmente de Floripa, em participar de um ato como esse, porque envolve despesa, envolve deslocamento de caminhão, envolve uma série de situações que vai ter que ser colocada aí à disposição da população. Todo mundo precisa querer fazer isso para que a gente realmente não vá lá, contrate um caminhão, se organize, né, e depois não comparece à população. Muita gente nos pede que convoque, e eu estou abrindo isso aqui na live para que a gente possa iniciar esse debate e possa, então, de uma vez por todas, decidir. Está na hora da gente voltar para as ruas? Está na hora da gente fazer uma grande manifestação em Florianópolis? Como que vocês estão enxergando isso? Porque, da forma como está, a perseguição hoje, em cima de todos nós que somos verde e amarelo, principalmente das lideranças, ela está declarada, né? Tipo, todo dia pegando computador e celular de alguém que supostamente está dando apoio ao presidente. E nós precisamos reagir. Essa pandemia, todos que estão acompanhando ela, percebem com clareza que serviu para enriquecer cofres de prefeitos, de governadores,
muitos, né, acabam tendo que responder por isso, porque foram com tanta fome ao pote que agora estão tendo que responder por isso. O nosso próprio governador de Santa Catarina está tendo que responder por isso. Já tem seu secretário preso, o principal secretário da Casa Civil, e outros estados também acontece a mesma coisa. Só que quando a gente fala em prefeito, nós estamos falando em 6 mil prefeitos. Como é que nós vamos conseguir controlar tudo que está sendo feito também por 6 mil prefeitos, que muitas vezes ficam comprando produtos descartáveis para mascarar uma situação de compra disso, daquilo ligado à saúde, que você não consegue nem mesmo pegar o rastro daquilo que está sendo feito com o dinheiro que está chegando. E não é pouco dinheiro. Inicialmente, nós estamos falando aí em cifras de 60 bilhões. É muito dinheiro. Né? Então, acho que essa é uma ponta da nossa conversa que precisa ser debatido. Se nós estamos preparados para fazer uma nova manifestação, e isso não pode ser uma decisão tomada apenas pelos líderes, né? Acho que tem que a população decidir sobre isso. Faríamos, então, mais uma vez, a concentração ali no Trapiche, domingo, e ali a gente decide, dependendo da quantidade de pessoas, se a gente vai de encontro até a casa do governador, penso que é um momento oportuno para demonstrar o nosso repúdio também ao governador, ou se não der muita gente, a gente ficaria só por ali, como sempre é o padrão do que a gente costuma adotar. Em relação à intervenção do Poder Judiciário no poder principalmente, né, executivo, que é o do presidente. Quero deixar bem claro o que eu entendo sobre isso. O Poder Judiciário, ele não faz parte de um poder que chega ao seu poder por voto popular. Os únicos poderes que realmente chegam ao poder por voto popular são o Legislativo, que envolve ali o Congresso, e o Executivo do presidente. Então, quando a gente pega ministros do STF falando que estão intervindo e fazendo o que estão fazendo nesse momento do nosso país, fazendo o quê? Eles estão governando o país, eles não deixam o presidente governar, eles estão governando o país. Não existe ruptura maior com a democracia do que um poder que não foi alçado ao seu poder pelo voto, querer dizer que as suas ações são em prol da democracia, porque ele não tem representação popular. Nenhum desses ministros chegou ao cargo que chegou porque eu ou vocês escolheram que eles estivessem lá. Então, esses caras não têm moral nenhuma para falar em democracia. Nenhuma. E é um arrepio à nossa democracia perceber que esses caras estão governando o país, estão arruinando com o país. Hoje saiu dados do IBGE que só no mês de maio nós tivemos mais 1 milhão de pessoas desempregadas em nosso país. 1 milhão. Só do mês de maio. Se a gente pegar o total de desempregados hoje que nós temos no país, já está chegando a 20 milhões. Isso é um absurdo. Então, eles estão conseguindo, de fato, destruir com o país, para que, dessa forma, eles consigam destruir com o governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, eu percebo muitas pessoas aqui o tempo todo, tipo, precisa reagir. Ele precisa reagir, mas nós temos que ter ciência que se ele for para a ruptura, de uma vez por todas, com o STF, tirando o STF da jogada, ele vai ter que romper com o Congresso. E com isso acaba também a situação dos governadores se complicando. Ou seja, tudo que eles querem, na verdade, é que o Bolsonaro assuma uma postura de um ditador. Ditador esse que quem está fazendo o papel no país é justamente o judiciário. Então, eles não querem deixar, eles já estão cientes disso, que o Bolsonaro não governa mais esse país. Isso, para mim, está claro. Principalmente por uma intervenção do judiciário, porque os partidos acabam, muitas vezes, colocando em xeque qualquer medida do presidente, provocam o judiciário, através do STF, ficam se alternando entre os ministros e derruba uma por uma das medidas que o presidente Bolsonaro tem tomando em relação ao nosso país. Então, o Bolsonaro não governa mais o país. Ele se tornou ali uma rainha da Inglaterra. E mais nada. É isso que está acontecendo. Então, nós temos que ter a clareza de que o que nós estamos enfrentando aqui é um golpe de derrubada
de um presidente que foi eleito democraticamente e que não consegue governar o seu país. Ciente disso, temos que tentar entender como a gente sai disso, porque não é fácil. Ou a gente vai sair pelo caminho onde o Bolsonaro, infelizmente, não irá governar democraticamente esse país e precisará de um apoio militar para poder intervir, ou o Bolsonaro vai cair numa situação que está sendo armada para ele, e aqui eu faço um alerta geral do que está sendo armado para ele. E aí eu vou fazer uma analogia, e esse é um momento muito importante do que eu vou revelar aqui para vocês, porque isso aqui pode vir a acontecer e é estratégia para se acontecer, não apenas a nível de presidência, como também a nível de governança de estados, inclusive de Santa Catarina. A nossa legislação prevê que quando o presidente é afastado e também o seu vice, se for nos 2 primeiros anos de mandato, obrigatoriamente precisa se chamar uma eleição direta, popular, onde o povo vai eleger o seu novo governante. Isso se for apenas nos 2 primeiros anos, pois a partir do 3º e 4º ano, se acontece o afastamento do presidente e do vice, e isso pode vir a acontecer através da cassação da chapa perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se isso acontecer, quem vai escolher o nosso próximo presidente são os deputados lá do Congresso. Então, qual é a estratégia para tirar o Bolsonaro e o Mourão? É tirar esse ano? Pode ter certeza que não. Esse ano eles querem esfacelar com o governo federal. Eles querem fazer o que eles estão fazendo, deixar ele preso como uma rainha da Inglaterra, até que, supostamente, quando ele venha a cair, o novo presidente não será mais uma decisão do povo, será uma decisão daqueles que estão lá no Congresso. E aí, por que eu quero fazer uma analogia com o que está acontecendo com a situação de governadores? É a seguinte: se o impeachment nosso aqui tivesse já avançado e acontecido o seu desfecho final dentro desse ano, nós iríamos para as urnas eleger o nosso próximo governador, principalmente porque existe um pedido de impeachment que antecede o nosso da pandemia, que derruba o governador do estado de Santa Catarina e a vice-governadora. Derrubam os dois juntos, porque eles fizeram um ato lá de equiparação salarial dos procuradores do estado, que já foi reconhecido como um ato irregular, e esse ato é capaz de gerar o impeachment não apenas do Moisés, mas também da vice-governadora. Diante disso, se hoje existe uma carta na manga para derrubarem os dois do estado de Santa Catarina, e se isso acontecesse ainda esse ano, teria que formar novas eleições, o que acontece? Empurra-se com a barriga, a CPI vai ganhando aí a atenção do povo, e o processo de impeachment, de fato, ocorrerá somente a partir do ano que vem. Pode até começar esse ano, mas termina no ano que vem. E o prazo para que se faça novas eleições é 90 dias, ou seja, pode até começar lá pelo final desse próximo semestre, mas ele tem 90 dias para ser convocado novas eleições, e por ser a partir do próximo ano, as eleições são indiretas. E quem vai eleger o nosso próximo governador são os deputados estaduais. Consegue entender por que não anda o nosso pedido de impeachment por aqui? Se vocês agora começam a entender o jogo político que está traçado, ou seja, se cozinha lá o presidente, se cozinha aqui nosso pedido de impeachment, até que no momento oportuno faz-se o golpe, e quem escolhe os próximos governos não é mais o povo, é quem já está no poder, na barganha entre deputados. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave, e a gente muitas vezes fica mais ou menos de mão atada, sem saber o que fazer para defender o nosso presidente e para, pelo menos, ter em Santa Catarina um governo eleito pelo povo, que nesse momento está caminhando para ter aí um próximo governador escolhido por deputados e não mais pelo voto popular.
Essas pautas têm que ser colocadas para que todos entendam o cenário que nós estamos enfrentando. E, paralelamente a isso, né, percebemos a quantidade de coisas erradas que vem acontecendo, sempre colocando ali a tal da pandemia como uma desculpa para, na verdade, interferir nos nossos direitos individuais, interferir nas nossas liberdades, para que impeçam a gente de se manifestar, impeçam a gente de demonstrar o nosso apoio ao presidente que foi eleito, e assim conseguem, aos poucos, ir destruindo tudo aquilo que se planejava para um governo que chegou aonde chegou, quebrando a hegemonia de um sistema que vinha se arrastando por toda a existência da nova república e que vinha sempre nos fazendo refém. Essa situação que eu quero debater com vocês, quero ler um pouco de pergunta de vocês aqui, o que vocês estão pensando, o que vocês estão vendo sobre tudo isso, para que a gente possa fazer aí um debate junto. Tá? A Vânia, Luiz Gustavo, Virgílio Pereira, vão me perguntando aí o que vocês estão, a princípio, pensando sobre isso, quais seriam as soluções, o que vocês pensam de fazermos manifestação. É importante que a gente, nesse momento, se una, né? O Ariel, por que o Bolsonaro não faz nada? Na verdade, é o que eu estou falando ali no começo. Tipo, o Bolsonaro, se ele, nesse momento, decidir que ele não vai mais seguir nenhuma situação de ordem vinda do STF, e ele realmente colocar um 4-2, ele, primeiro, precisa confiar nos militares, os militares precisam demonstrar claramente que estão com ele. Segundo, que uma vez que ele provoque a ruptura, essa ruptura não terá mais volta. Essa ruptura, de fato, fará com que o Bolsonaro, se conseguisse manter como presidente da República, não será mais visto como um presidente democrático. Ele rompeu com o judiciário, ele vai ter que romper com o Congresso, e essas decisões são extremamente difíceis de ser tomadas. Porque é uma situação que hoje, claramente, ele é a vítima, e nós somos as vítimas, mas se ele resolver ir para cima, ele sai da postura de vítima e passa a ser visto não apenas por boa parte dos brasileiros, mas também por parte do mundo, como um ditador que tomou o poder pelas forças militares. E é nisso que esses que estão enfrentando ele apostam que ele não terá coragem. Não terá coragem porque é um momento extremamente difícil. E você percebe que, de modo geral, a população hoje está totalmente apavorada, acuada, dentro de casa, agradecendo algumas vezes a prefeitos e governadores que estão protegendo as suas famílias, pedindo para eles ficarem em casa. É uma situação que foi orquestrada a nível mundial e coloca em colapso não apenas o Brasil, mas os Estados Unidos, Reino Unido, grandes potências que estavam, né, subindo por serem governadas por governos conservadores, com conceitos capitalistas, nesse momento estão ruindo. Estão ruindo para que o outro sistema, que era o socialista, que estava em colapso, perdendo poder em praticamente todos os países. A China vinha enfrentando aí uma série de manifestação popular já clamando por democracia. De repente ressurge das sombras e consegue provocar esse colapso econômico nas grandes potências que estavam, na verdade, fazendo a diferença no mundo. Então, tomar uma decisão como essa não é fácil para o Bolsonaro. Acredito eu que, em dado momento, não terá muito mais o que fazer, porque nós já estamos sendo perseguidos. Eu acordo na minha casa, quando vejo uma operação dessa da PF que aconteceu de novo hoje em Santa Catarina, sem ter a certeza de que eu vou terminar meu dia ou preso ou com o meu material de trabalho preso. Hoje eles foram à caça às bruxas em outras pessoas. Eu, na última vez, recebi a intimação de que deveria prestar depoimento. Por sorte, não pegaram meu material de trabalho. Mas isso nos custa caro, né? E aí, bem lembrado, eu quero falar aqui sobre o estado de sítio. Isso aí é uma coisa que eu já venho debatendo em outros momentos.
Eu acho que o grande pecado do nosso presidente, se é que assim podemos dizer, foi assim que começou a pandemia, ele não ter declarado o estado de sítio. Por quê? Porque quando ele pensou em fazer isso, a própria OAB já se manifestou totalmente contrária, perceberam que o tiro poderia sair pela culatra. O estado de sítio, isso é objeto do nosso pedido de impeachment aqui no estado. Ele só pode ser declarado pelo presidente da República. Não existe previsão constitucional daquilo que está sendo feito hoje por prefeitos e governadores. O STF criou, na verdade, uma nova legislação no qual ele possibilitou para prefeitos e governadores, diante de estado de calamidade, decretar os seus próprios estados de sítio. Mas quem poderia ter feito isso era o Bolsonaro. E se ele tivesse feito o decreto de sítio, isso teria que ter sido aprovado pelo Congresso, mas daí é uma outra história. O Congresso não estava apoiando tudo o que aconteceu, mas dessa forma, quem estaria comandando o país hoje era o Bolsonaro. Porque o estado de sítio colocava ele como, né, devidamente colocado na Constituição, como a pessoa responsável por conduzir a nação. E o STF, assim como o Congresso, prefeitos e governadores, não estariam fazendo o que estão fazendo nesse momento. Então, o pecado maior do Bolsonaro no início da pandemia foi não ter ficado atento ao que poderia descambar e não ter decretado o estado de sítio. Porque se o Congresso não aceitasse o estado de sítio, ele também não poderia aceitar o que os prefeitos e governadores fizeram com o nosso país. E essa situação, para mim, foi aonde a gente perdeu a mão, aonde a gente perdeu o controle da nação e aonde hoje nós estamos refém de um judiciário que foi colocado ali a dedo por todos os outros governos que querem destruir com a possibilidade do Bolsonaro governar nosso país, e nós não teremos trégua, não teremos paz, isso para mim está claro. Esse STF não vai deixar o presidente governar, não vai deixar, mas ele teve tudo na mão para decretar o estado de sítio lá atrás e não decretou. E agora perdeu o tempo, né? Perdeu o time e ele não consegue mais fazer isso, porque agora quem, na verdade, ficou com o poder de fazer o decreto de sítio foram os prefeitos e governadores, e isso jamais passou por uma autorização da nossa Constituição. Isso passou por uma legislação criada pelo STF nesse momento, justamente para inviabilizar qualquer tomada de decisão ou de governança do nosso presidente. E aí ficamos com essa situação terrível nas mãos, onde hoje estamos totalmente refém. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Edilson, muito boa a tua pergunta. Obrigado por ter me lembrado de falar sobre isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para trás. Né, o pessoal que está... Na verdade, existe uma grande barganha, né? Tipo, em relação ao que está acontecendo a nível de prefeituras, governos, Congresso. Na verdade, todo mundo está ganhando alguma coisa para tentar fazer com que a pandemia se arraste por mais e mais tempos. Talvez a única saída que a gente possa ter ainda é uma eleição municipal, que é onde envolve justamente aonde a gente mora, e a gente poder tentar eleger pessoas que estejam, nesse momento, falando exatamente a mesma língua que a gente fala. Porque se for para eleger pessoas ligadas ao Centrão, ao Maia, ao Alcolumbre, ao PSDB, como é que a gente vai conseguir mudar um cenário como esse? Não vai mudar nunca. Então, se a gente conseguir pelo menos fazer o dever de casa nas próximas eleições municipais, porque dinheiro eles vão ter muito, eles estão com 60 bilhões esparramando pelo país, para prefeitos e governadores, fora os fundos partidários e tudo mais que eles têm. Então, isso é terrível. Eu quero ver se eu consigo colocar uma imagem para vocês aqui sobre o nosso ministro. Deixa eu ver se, como eu falei para vocês, tem que ter um pouco de paciência que eu estou aprendendo a mexer nesse sistema aqui. Mas a princípio está dando certo que eu estou conseguindo ler as perguntas de vocês.
esse é o cara que mais está perseguindo a gente. Não sei se vocês conseguiram ver, se deu certo aí no sistema, mas é o cara que está perseguindo os verde e amarelo. Então, aqui, como bem lembrado pela Edilson, nós temos aí o Jean, né, com todo o apoio de boa parte da população aí que acha lindo ele falar para as pessoas ficarem em casa, está com o cofre cheio, mas está no time do Maia, está no time do Alcolumbre. E aí, nós vamos eleger um cara como esse? Essa é a grande questão. Então, nós temos que realmente pensar no que nós faremos aí nas eleições municipais quando elas chegarem, porque nesse momento a gente está tentando se manter vivo, né? Economicamente, tentando se manter vivo por uma situação de arrepio às nossas liberdades, aos nossos direitos, e isso complica cada vez mais a nossa situação. Deixa eu ver se tem mais pergunta. O André está falando, não desejo a intervenção. Deixa eu ver se eu consigo colocar as perguntas de vocês na tela. Até que fica legal. O André perguntou aqui, não desejo uma intervenção militar, mas se o presidente considerar necessário, estarei lá. É o que eu falei, André. Na verdade, talvez a única solução hoje, e que o Bolsonaro tem tentado evitar ao máximo, seria governar através dos militares. Mas isso coloca ele como um presidente que não governou o país democraticamente e colocará ele em xeque com boa parte do mundo, porque é o que mais desejam é que as pessoas que são de direita deixem claro que elas não governam seus países democraticamente. Então, fica complicado a gente ter que, inevitavelmente, ir por um caminho como esse. Mas hoje ele não está conseguindo, na verdade, governar o país. Conseguiram deixar ele isolado de qualquer decisão, e quando ele tenta apresentar qualquer medida, ainda que provisória, ou devolvem, que é o caso último agora, que o Alcolumbre devolveu a medida dele, nem sequer aceitou, ou vem algum partido, provoca algum ministro do STF, e rapidamente esse ministro do STF desfaz qualquer ato do presidente. Então, o presidente, na verdade, hoje virou um fantoche. E nós que defendemos eles, estamos sendo perseguidos, para que ou a gente pare de defendê-lo, ou que, através da força da caneta autoritária desses ministros, a gente, de fato, seja impedido de continuar a defendê-lo. Porque é os dois caminhos. Ou a pessoa pensa, pô, não dá mais para defender o cara, porque primeiro que ele não reage. Segundo que eu estou aqui tendo meus patrimônios sendo levados embora. Vou responder processo. Ou terceiro, quando os caras que nem nós, esse maluco, que continua defendendo do mesmo jeito, eles vão lá e mandam apagar nossas redes sociais, sequestram nossos bens, nos processam, e aí eles vão, de um jeito ou de outro, minando toda a viabilidade de apoio ao presidente. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. O Senado pode fazer algo? O caminho nosso, vou colocar aqui o do Hélio. O Hélio está perguntando, Senado, o que pode fazer? Esse é o problema, só tem os 12 que querem. O Senado, na verdade, eles conseguiram, inclusive com a retirada do mandato da Selma, lá do Mato Grosso, a juíza Selma, eles conseguiram ainda mais intimidar o próprio Senado Federal. A grande maioria ali tem o rabo preso, a grande maioria já se corrompeu em dado momento da sua trajetória política, então morre de medo de enfrentar um ministro do STF que pode, de alguma forma, vir a julgá-lo, e eles estão sempre entrando em conchavo. A gente não mexe no STF, o STF não mexe com a gente, e aí quem sangra somos nós. Esse é o grande problema do STF. Mas se fosse pelos meios constitucionais, qual seria o melhor caminho? O caminho era pressionar os senadores para que, de fato, eles colocassem em votação, ao menos, o pedido de um daqueles ministros de impeachment que todos eles praticamente acumulam. Se o Alcolumbre tivesse real intenção de fazer o bem pela nação, ele colocaria ali um pedido do Gilmar Mendes, ele colocaria do próprio Alexandre ou do Toffoli, colocaria um. Não precisava a gente derrubar todos de uma vez. Derrubando um, tenho certeza que o resto começaria
a repensar que não são dono do mundo, né? Mas hoje eles agem totalmente sem qualquer preocupação de ter que responder pelos seus atos de ditadores. Tá, vou pegar o José Roberto aqui. Cadê as passeatas contra a corrupção do governador Moisés? José Roberto, eu comecei aqui hoje fazendo um questionamento. Tenho disposição da gente convocar uma manifestação para domingo agora, lá no Trapiche. Envolve custos, podemos contratar o caminhão, fazer, né, se houver aí uma boa aceitação da população, fazemos aí uma caminhada até a casa do governador, mas eu preciso que todo mundo se manifeste. Eu quero entender se as pessoas estão dispostas a voltar a fazer manifestações de rua, a fazer o que a gente sempre fez para demonstrar nossa indignação ao que está errado e o nosso apoio ao presidente. O sistema, na verdade, o sistema até acho que não está nem estribuchando. Eu acho que o sistema, na verdade, está reagindo ao que foi uma ruptura do sistema. Eu vejo que o Bolsonaro, praticamente, quem assistiu aquele filme Matrix, o Bolsonaro entrou dentro do sistema e começou a corroer o sistema. E agora o sistema, de uma forma como nunca antes visto, reage, né? Imprensa, judiciário, Congresso, prefeitos, governadores, inclusive pessoas que se elegeram apoiando a candidatura dele, se elegeram através dele, rapidamente se juntaram durante essa pandemia para conseguir, de uma forma que até então não se pensava ser possível, expulsá-lo novamente de dentro do sistema e assim o sistema volta a ser aquilo que ele sempre foi. É assim que eu vejo. Então, o sistema, de alguma forma, está conseguindo se conectar todos eles entre si para expulsar o Bolsonaro, que é uma espécie de Matrix que entrou sem ninguém imaginar que ele seria capaz. E é isso que eles vêm tentando fazer agora. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Não podemos mais lutar em manifestações pacíficas, nos resta pedir uma nova Constituição. O melhor seria uma nova Constituição, não tenho dúvida sobre isso. Essa nossa Constituição foi feita lá em 88, ali pós um período que eles, né, criticavam o período militar, e eles com certeza fizeram uma Constituição totalmente enviesada às questões ali ligadas à ideologia de esquerda. E é por isso que a gente não tem tão bem respeitado assim critérios que poderiam nos dar muito mais proteção do que hoje a gente vem percebendo. Né? A nossa Constituição deveria, sim, ser refeita, mas hoje, na mão do Congresso que nós temos e da forma como o nosso país vem sendo conduzido, pensar em refazer uma Constituição agora seria sentenciar a gente de vez ao estado de morte, porque esses caras que estão lá, não dá para fazer uma nova Constituição. Né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos pegar essa aqui. Gostaria de saber de você quais efeitos que essa crise política vai causar nas eleições de prefeitos e vereadores esse ano. Uma boa pergunta, Ney. Na verdade, o que eu penso sobre isso? Falamos agora há pouco aqui. Se a população tiver um mínimo de consciência, ela vai tentar evitar ao máximo que essas pessoas que hoje estão no poder, nos governando, a nível de prefeitura, a nível... Calma que eu vou... Tá. A nível de prefeitura, a nível de vereança, porque, sinceramente, se a gente parar para pensar, e eu acho que isso aí é geral, aonde estão os vereadores da capital de Florianópolis, por exemplo? Se você é de outra cidade, você pode também me responder, aonde está o teu vereador da tua cidade? O que ele fez para respeitar o seu direito individual, seu direito de trabalhador? Qual é a ação do teu vereador dentro do teu município? Eu, pelo menos aqui na nossa capital, em Florianópolis, eu não vi nenhuma. Esses caras desapareceram. Estão recebendo seus salários, ficando dentro de casa, para nada. Fazendo as reuniões dele por conferência e nada. Então, acho que a última eleição municipal ela aconteceu ainda antes da chegada
do Bolsonaro na presidência da República e de nós termos, de fato, governos de direita. Né? Nós vivemos aí uma última eleição municipal, onde a luta ainda era esquerda versus centro-esquerda, PSDB versus PT. E com isso, o que nós temos de cenário hoje? Se você pegar a capital Florianópolis aqui, é isso que nós temos. Não temos ninguém de direita. Nós temos um pessoal que elegeu 4 vereadores, tem mais gente lá de outros partidos de esquerda, muita gente de centro, do DEM, do PSDB, e não temos ninguém que fale por nós, não temos ninguém que lutou aí pela nossa liberdade, por os abusos cometidos pelo prefeito Jean Loureiro, não temos. Todo mundo só pedindo, fique em casa, porque eles estão em casa e eles estão com salário garantido. E o trabalhador que está desempregado hoje em dia? Não tem. Eu tenho a expectativa de que o povo, apesar da dificuldade financeira que está enfrentando, consiga reagir e ter consciência nas próximas eleições. Mas sabemos que é difícil, porque a grande maioria passa por necessidade. Esses caras vão estar com muito dinheiro, muito dinheiro. Acho que como nenhuma outra eleição municipal até hoje, porque pegaram muito dinheiro, e eles vão esparramar dinheiro. E a população, diante de uma crise econômica severa, recebendo qualquer migalha, qualquer cesta básica de alimentação, a tendência é, nós que estamos aqui conversando nas redes sociais, temos um pouco mais de intelecto, um pouco mais de inteligência, somos mais antenados, mas a grande maioria não tem isso. A grande maioria está tentando ver aonde consegue buscar o feijão com arroz de todo dia para alimentar a si mesmo e a própria família. E essas pessoas, diante de eleições riquíssimas, infelizmente, tendem a votar naquele que estende a mão naquela véspera de eleição. E é aí que a gente morre e cai, mais uma vez, na vala comum. Torcemos para que isso não aconteça. Penso eu que quem conseguiu entender o que essa pandemia significou a nível mundial e também a nível local, jamais deveria votar nessas pessoas. Né? Nós já denunciamos na nossa página do Vem Pra Direita Floripa que um pouco antes de iniciar a pandemia, o Jean Loureiro recebeu aqui na capital de Florianópolis o senhor Rodrigo Maia, lembrando, são todos do DEM, Jean Loureiro, Rodrigo Maia, com mais 80 prefeitos. Fizeram uma mega reunião de prefeitos aqui. Isso pouco antes de começar o lockdown. O que será que eles conversaram sobre? Né? Fica a pergunta, o que esses caras conversaram, faltando poucos dias para se começar, então, o lockdown? 80 prefeitos. No mínimo, uma coisa que nós devemos questionar. Então, a tragédia que vem acontecendo economicamente com todos nós tem nome e sobrenome. E esses caras são quem está hoje governando os nossos municípios e nossos estados. E apoiados também por muitos vereadores que nada fizeram para nos defender. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma maneira também seria dizer de mais pessoas estarem com ações contra esses, assinados, engavetados. Os prefeitos estão extremamente se sentindo seguros, porque são 6 mil. Para pegar governadores ainda relativamente pode acontecer, como já está caindo vários aí. Mas prefeitos, nós não temos um corpo efetivo hábil para conseguir fiscalizar 6 mil prefeitos. E a grande maioria agora está indo para a reeleição. Então, acho que aí está o grande gargalo da onde vai o nosso dinheiro nesse período da pandemia aí. Vai tudo para essas situações de prefeitos aí. E aqueles que não estão indo para a reeleição, praticamente estão fazendo seu pé de meia, seu caixa, para daqui 1 ano e meio colocar tudo em uma nova eleição para deputados ou coisas do tipo, né? Deixa eu pegar um aqui. O problema não é o STF sabidamente nomeado por ex-presidente. O problema é o Senado, o único órgão com poder. Eu falei sobre isso, Alexandre. Nós estamos na mão de um Senado, e esse sim, extremamente acovardado, né? Acovardada porque conseguiram derrubar uma senadora, a Selma, lá do Mato Grosso, que era extremamente bolsonarista,
foi derrubada, e aí, com isso, ao invés do Senado derrubar um ministro do STF e colocar eles com o rabinho no meio das pernas, dizendo aqui não, o que fizeram? Fizeram o sentido contrário. Fizeram a derrubada de uma senadora e mostraram para os senadores: não vem, que aqui a gente derruba vocês. E aí os senadores, que também têm a grande maioria o rabo preso, se acuaram ainda mais e nem se cogita mais falar em impeachment de algum ministro do STF. E isso fica muitas vezes só na mão do presidente, que esse é o Alcolumbre, que foi uma grande decepção para todos nós, assim como colocar na presidência do Senado, como na presidência dos deputados, membros do mesmo partido do DEM, a gente praticamente entregou a governança do nosso país para um partido que não era o partido do presidente. E ali a tragédia já começou a acontecer, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Sobre o ministro Weintraub. Isso me preocupa bastante, a questão do ministro Weintraub. Eu sou um fã dele. Quero ainda uma programação de ir a Brasília e poder encontrá-lo, até por conta desses embates que a gente tem aqui na UFSC, né? E para mim ele é um cara extremamente diferenciado, como nunca tivemos na educação do nosso país, que é uma pasta que tem bilhões e que enfrenta todo tipo de problema para que ele possa fazer o que tem que ser feito. Agora, eu ficarei, pela primeira vez, profundamente decepcionado se o Bolsonaro ceder e abrir mão desse ministro que nós temos. O ministro da Educação, para mim, hoje, é uma referência de combate dentre os ministros que lá estão. E eu sei que a pressão está grande para tirar ele. Pressão vinda do STF, pressão vinda do Legislativo, pressão vinda de empresários, e eu faço votos aqui que não mexam com o ministro Weintraub, porque no que depender da minha voz, do meu apoio, para mim ele fica durante todo o governo Bolsonaro nesse ministério, apesar que tem que ter, né, tem que ser vindo assim para uma missão, porque esse ministério dele não é para qualquer um, mas ele já se demonstrou ser um cara que tem condições de encarar tudo que já encarou para permanecer fazendo lá um bom trabalho. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Deixa eu pegar mais alguma pergunta. Daqui a pouco vamos encerrar para não ficar muito longo, mas pelo menos a gente já conseguiu ver que vai melhorar as lives a partir de agora, né? Porque daí fica mais interativo, eu consigo pegar as perguntas de vocês, coloco na tela, e assim a gente vai conseguindo interagir mais no dia a dia. Vamos pegar uma que passou aqui, o confronto, vamos falar um pouco da questão mundial Índia-China. Hoje foi a primeira postagem que eu fiz sobre isso. E é preocupante porque são duas mega civilizações, tem muita gente para todo lado ali, e a gente já está vivendo um momento de guerra, né? Um momento de guerra, principalmente ligado à questão do vírus, da arma biológica. Eu fiz lá atrás um vídeo falando que essa porcaria aí era uma arma biológica, alguns lá me chamaram de louco, e depois a coisa meio que foi se revelando que eu não era tão louco assim. Então, essa questão da Índia com a China aqui, como também teve uma questão hoje que eu coloquei lá, que é da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Na Índia, parece que morreram 20 soldados ali, num confronto direto de soldados chineses contra os indianos. E lá nas Coreias, lá também houve um ataque lá e destruíram uma base da Coreia do Sul. Penso eu que a China provavelmente deve estar, talvez, vislumbrada que deu certo o seu grande golpe aí de enfraquecer países do Ocidente, enfraquecer países da Europa, e com isso pode ser que ela vai dar uma de louca aí, definitivamente partir para a dominação geral, né? Porque hoje ela realmente conseguiu reverter um quadro onde o sistema dela estava ruindo, onde a população clamava por democracia nas ruas da China, e com essa pandemia e com esse vírus chinês aí, eles conseguiram colocar todos os países capitalistas abaixo, em declínio total,
E eu não sei até que ponto essa situação da Índia com a China aí pode ficar só nisso, porque a partir do momento que você mata 20 soldados de outro país, a Índia não deve deixar barato isso aí, né? Então temos que ficar atento com o que está acontecendo, porque pode ser o estupim aí, e aí sim de uma guerra armada, né? Porque a guerra hoje ela já existe, está sendo travada no dia a dia por todos nós. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O pessoal falando que está fechado também com o Weintraub. A gente, através do Joãozinho lá, conseguiu pegar justamente o momento que ele foi ali de encontro com as pessoas que estavam no acampamento ali. Muito gente boa, né? Muito querido. Falou com o pessoal. Tomou uma multa de R$ 2.000. Total perseguição contra ele. Ninguém estava usando máscara ali, mas ele foi o cara que foi multado. O próprio presidente sai lá, não usa máscara. Mas é isso que eles conseguem fazer, é destruir qualquer situação nossa de demonstrar apoio popular, de demonstrar que estamos aí lutando pelo nosso país. Quanto mais eles convencerem as pessoas a ficarem dentro de casa, presas no seu cercadinho, e não demonstrar nenhum tipo de apoio ao presidente, mais fácil será para eles destruir de uma vez por todas o governo do presidente Bolsonaro. Vamos ver uma do Wagner aqui. Bom ter você aqui, Wagner. Temos que atentar para o fato de que o cônsul chinês se reuniu com o PDT em apoio ao Ciro Gomes e também aproximou da Rede Globo e da Band. A CNN tem apoio dos Soros. Pois é, todos os meios de comunicação aqui, a gente sabe que jogam num time contrário ao nosso, né? A gente só conseguiu fazer a eleição do Bolsonaro acontecer e conseguimos romper um sistema por conta das redes sociais. Isso é fato. Se a gente, na verdade, não tivesse as redes sociais, estaria tudo na mesma. A Alckmin deveria ser o próximo presidente, ou o Haddad, a gente não teria conseguido romper esse sistema. E sobre as redes sociais, a gente, na verdade, hoje percebe que lá na eleição do Trump, os caras já se assustaram que também o Trump se elegeu por conta das redes sociais. De lá para cá, o Bolsonaro se elegeu e eles vêm criando inúmeras ferramentas para limitar as redes sociais de todos nós. Nós que somos de direita, que somos conservadores, já existem robôs programados para, dependendo das nossas postagens, dependendo das palavras que a gente escreve no texto ou que a gente fala até mesmo nos vídeos, o robô identifica. Tá? Isso é um motivo de um debate que eu tenho tendo com vários aí, e muitas vezes vocês percebem que as minhas postagens praticamente desaparecem. Desaparecem porque eles tiram a gente do ar. Algumas vezes já me tiraram em definitivo do ar, fiquei suspenso, mas na grande maioria, hoje, eles acabam, na verdade, te tirando totalmente o alcance. Você posta alguma coisa, 3, 4 pessoas. Na minha rede social, a minha, Alexandre Brasil, tem mais de 50 mil seguidores. Na do Vem para a Direita tem mais de 30. E aí você posta algumas coisas nessas redes, ela alcança 3, 4, 5 pessoas. Eu fui inventar de fazer uma postagem ali onde eu estou com uma máscara amarela pedindo atenção, alerta, por conta do uso abusivo de máscara poder causar uma série de transtornos às pessoas. Cara, é você falar alguma coisa contrária ao que a rede defende, ao que o Mandetta defendia, a OMS defende, rapidamente você sofre uma busca pelos robôs e teu alcance cai a zero. Marcaram minha página como se aquela postagem fosse fake news, que máscara não faz mal coisa nenhuma para ninguém, sendo que na própria postagem inúmeras pessoas relataram que sofrem sim de algum desconforto, já sofreram tontura, já sofreram dor de cabeça, enfim. E aí, com isso, eles conseguiram, naquele momento, retirar todo o alcance das minhas postagens. Fiquei aí semanas sem conseguir ter qualquer alcance. E aí depois a gente descobre, através de algumas outras reportagens, que durante esse período de pandemia, o próprio Facebook lucrou a mais por conta da pandemia 30 bilhões. Então, por que será que ele tem tanto interesse em manter a pandemia como está? Essas plataformas, YouTube, Facebook, todos esses grupos, Twitter, que são donos distintos, todos estão lucrando como nunca antes.
por conta da pandemia? Porque as pessoas estão mais conectadas, as pessoas estão usando mais suas plataformas, e com isso aumentou ainda mais o número de pessoas patrocinando, o número de pessoas querendo ser vistas, principalmente ligado a empresas, porque já que você não pode mais contar com as pessoas nas ruas, você tem que tentar vender os seus produtos pelas redes. E esses caras adoraram a ideia da pandemia. Ficaram ainda mais bilionários. E aí você percebe que nem tudo também, às vezes, é só a questão ideológica. Lógico que tem questão ideológica, tem. O próprio dono do Facebook já falou que ele tem o viés socialista, apesar de não reconhecer que as plataformas dele seguem esse viés. Mas todos nós que temos aí postado constantemente, eu sou perseguido no YouTube, eu sou perseguido no Instagram, eu sou perseguido no Facebook, eu sou perseguido no Twitter. Aonde eu tenho postagem, sempre tem algum tipo de censura acontecendo com as minhas postagens. Então, é de arrepiar a gente imaginar que a gente é, com certeza, a maioria do mundo, os conservadores são a maioria, mas a minoria detém hoje as tecnologias que, infelizmente, a gente se utiliza para se comunicar. Está na mão da oposição. E as grandes imprensas, na verdade, por estarem sofrendo, né, cortes milionários de receita, rapidamente reagem também tentando acabar de uma vez por todas com essa concorrência que para eles é desleal. Porque a gente aqui pega e fala a verdade, e a verdade antes era só o que eles achavam que deveria ser dito, e não o que a gente realmente compreende da história, né? Tá, então acho que já deu um tempão aqui. Hoje foi mais para a gente testar, falamos coisas importantes. Quem não pegou ali sobre a questão do TSE, do presidente, e também do impeachment do governador, para qual caminho nós estamos caminhando aí, trilhando, eu sugiro que volte depois lá na live para escutar isso. A gente, infelizmente, corre o risco de ter nosso presidente derrubado com a sua chapa toda e ser governado por alguém que o Congresso irá escolher. Porque se isso acontecer a partir do ano que vem, nós não teremos direito de votar no nosso presidente, que é isso que é a grande manobra deles. E a nível de governo do Estado, aqui em Santa Catarina, como em outros estados, se cair o governador e a vice, a gente também não terá o direito de escolher o nosso governador. Quem irá escolher serão os deputados, porque nos 2 últimos anos a eleição é indireta. E essas manobras estão sendo, né, barganhadas nos corredores, nas entranhas políticas do nosso país e do nosso Estado. E é isso que fica, então, como uma mensagem final aqui. Depois eu quero ler com mais calma, se vocês têm essa disposição da gente fazer um ato no domingo, e se vocês tiverem, a gente vai convocar. Tá bom, amigos? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, espero que em breve a gente tenha boas notícias, porque o momento que nós estamos vivendo está difícil ter boas notícias. Mas continuaremos aqui travando bom combate, sempre. Fiquem com Deus. Força e honra.